Meus amados e queridos irmãos, passando aqui mais uma vez para deixar aquele recadinho especial aqui para vocês. Que curte, compartilha nossas programações diárias, nessas plataformas, a qual nós postamos todos os dias algo extraordinário para vocês. Estava eu aqui meditando a respeito de uma passagem bíblica, a qual muitos falam muito bem, importante, dentro dos seus pensamentos, ou dentro dos seus conceitos pessoal. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A ordenança divina de Deus para o homem é fazer o ide. Para muitos, o ide é algo importantíssimo ou necessário. Para outros, o ide é apenas uma ordenança divina, que Deus ordenou para todos que aceitam a Jesus. Mas todos têm a responsabilidade de fazer o ide. Todos têm a responsabilidade de ir. Todos têm a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Mas nem todos têm a capacidade de ir. A incumbência foi lançada por Jesus desde o princípio. Agora eu dou-lhe uma resposta para você que é pastor, para você que é formado, tem suas estruturas acadêmicas, Me prove aí na Bíblia que Jesus mandou todos que são salvos, todos aqueles que aceitaram Jesus, a fazer o ide. Ele fez uma ordenância. Ele não decretou. A ordenância foi dada. Imagine bem se todos que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador saísse por aí como missionário. Seria um caos para a igreja. Então coloque isso na sua mente. Você não é burro tamanha para não entender isso. Então não pregue a palavra de Deus para fazer os servos de Deus ser forçados a entender uma mentira que não é verdade. A palavra de Deus, você vai ver que só apenas Paulo foi um verdadeiro missionário para as nações. Primeiro missionário Jesus. Nem todos nós seremos missionários. Nem todos nós fazemos o ide. Mas somos salvos em Cristo Jesus. Não adianta tentarmos forçar a barra para aqueles que não têm esse chamado. Não seja hipócrita. A hipocrisia é tentar empurrar algo na garganta das pessoas à força. Isso verdadeiramente é hipocrisia. Formado de pastor e tentar ser um evangelista à força. É você ser um evangelista e tentar ser um pastor à força. É ser um profeta e tentar ser um pastor à força. É ser um doutor e tentar ser um pastor à força. Porque cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado. A Bíblia ela tem que ser pregada como ela deve ser, e não como os homens querem que ela deve ser. É por isso que a Bíblia diz que muitos nos últimos dias veria e enganaria
se por si fora até os escolhidos. Devemos entender que a palavra de Deus, ela foi pregada para aceitos. Suas regras eram diferentes das nossas. Seus costumes eram totalmente diferentes dos nossos. Mas nós não podemos de forma alguma denegrir Deus. Nós não podemos de forma alguma tentarmos transformar a palavra de Deus em algo familiar, algo. A igreja nasceu na fundação do mundo. A igreja já foi escolhida, a igreja já é escolhida desde a fundação do mundo. Agora Deus é que vai chamar todos. Você é apenas um instrumento para tentar unir essas peças do quebra-cabeça. Eu sou apenas um instrumento para tentar unir as peças do quebra-cabeça. Não podemos de forma alguma aceitarmos um evangelho de fascismo, um evangelho de brutalidade, de ignorância de homens sábios, que muitas das vezes se passam por sábios, mas na realidade são homens tolos, tentando impor a pessoas idôneas, sem um mínimo de conhecimento, para tentar ser o astro da sua realidade conceitual. Não faça isso. Seja homem prudente, competente nas suas atitudes. Use a palavra de Deus para resgatar as vidas e não use a palavra de Deus para confrontar as vidas com vidas, porque a vida, ela é algo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade do homem é apenas crer em Deus, para que a importância do poder do Evangelho penetre em sua alma e resgate o aprisionado que há muito tempo está. Deus não faz acepção de pessoas para salvá-las. Deus é apenas amor, justiça e o remidor das almas perdidas. Então, se você que tem estrutura de conhecimento, passe esse conhecimento para muitos, não deixe para trás migalhas que vai atrasar a igreja. Use o pão completo. Dê o pão completo para o faminto. Dê o pão completo para o que está precisando de alimento sólido. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, para salvar, através do Evangelho, vidas que estão em cativeiros, sem poder, sem força, sem ânimo, para se erguer em meio às lutas e às dificuldades da vida. Então não use o Evangelho de Cristo para tentar minimizar o fracassado que ainda não teve uma esperança
restituída. Seja você aquela pessoa que tem poder nas mãos e na língua para falar do bem e das boas novas de Jesus. Porque Jesus, quando ele ensinava, ele não era Deus de panelinhas. Jesus escolheu seus discípulos em meio a muitos discípulos, mas era um propósito de Deus para aquilo. E se Jesus não tivesse escolhido aqueles 12, ele era fadado a fazer algo diferenciado, porque ali ele estava escolhendo testemunhos fiéis que ia levar a sua palavra a muitos. Então, para isso é necessário que você